Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, aqui é o Monitor Matheus Tardim. Eu estou fazendo esse vídeo, tá? Com o intuito de abordar duas estruturas aqui. A letra A do exercício 2 do M06, tá? E a letra D. Aí você vai se perguntar por quê? Vai aparecer coisas importantes aqui que eu espero adiantar, que é um debate que provavelmente vai surgir mais para frente, quando vocês estiverem resolvendo questões de integral de linha, que é maneiras de parametrizar a curva dependendo de um ponto de vista, né? Vai surgir um debate bem legal mais para frente que é assim, parametrize a curva no sentido anti-horário se colocando na origem, ou vendo ela de frente, vendo ela de cima. Aí você pode se perguntar por que isso? Durante o vídeo você vai perceber o porquê disso. E também o objetivo é mostrar alguns detalhezinhos no GeoGebra que eu descobri que facilitam a vida quando a gente está mexendo com esse software. Então, assim, sem enrolar mais, vamos para o GeoGebra. Bom, primeira coisa que eu vou aconselhar que vocês façam é dar nome aos eixos que vocês estão trabalhando. Se você perceber aqui, os eixos eles estão indicados por cor, mas eles não têm um nome especificamente ainda. Para resolver isso, você vem em configurações. Aí, na parte de eixo X, você vem em rótulo. E você pode dar qualquer um, pode dar o nome, pode atribuir a esse eixo qualquer uma dessas letras que estão aqui. Vou atribuir a letra X. Então, aqui, letra X, você já vê que apareceu ali. Para o eixo Y e para o eixo Z é análogo. Tá? Pronto. Essa é a primeira configuração que eu recomendo que você faça. Né? A outra é a seguinte. Vamos aqui em configurações de novo. A gente desabilita essa opção aqui de exibir forma. E a gente ativa a opção exibir malha. Tá? E agora vamos para a resolução do exercício, tá bom? Vamos lá. Exercício 2. Apresente uma parametrização diferenciável para a curva C em R3, interseção das superfícies dadas por... Na letra A, a gente tem x2 mais y2 igual a 1, que é um cilindro, né? Então vamos colocar lá. Vamos lá. x2 mais y2 igual a 1, nosso cilindro lindo e maravilhoso. Vamos para o próximo. Y mais E igual a 2 é um plano, né, gente? Vamos colocar aqui. Y mais E igual a 2. Pronto. Nesse momento, você já deve estar conseguindo visualizar qual é a interseção dessas duas superfícies. É uma curva no espaço, né? É uma curva em R3. Que curva é essa? A gente pode descobrir usando o comando interseção de superfícies. É só vir aqui em ferramentas, clicar em interseção de duas superfícies e depois clicar nas duas superfícies que apresentam uma interseção. Então eu vou clicar primeiro no plano e depois no cilindro. E ele me retorna ali a curva que é a interseção das duas superfícies. Vale ressaltar que esse comando geralmente funciona para uma superfície genérica e um plano. Então, por exemplo, um plano interceptando uma esfera vai funcionar. Mas se eu usar esse comando e a interseção for tipo uma esfera e um cilindro, talvez não funcione. Mas a gente verifica isso daqui a pouco. O interessante aqui é que o GeoGebra ele já deu a interseção. E se você for olhar aqui, tem uma determinada parametrização. Né? E eu queria abordar um conceito bem legal, que é o seguinte. Eu vou pegar essa parametrização e vou argumentar um pouquinho como é que a gente poderia fazer, né? Se a gente não estivesse usando software, o que a gente poderia fazer? Bom, se a gente olhar essa curva de cima, olha só o que a gente enxerga no plano XY, né? A gente enxerga, né, uma circunferência de raio 1. Então, se eu fosse parametrizar essa curva que está no espaço, o que eu poderia dizer, né? Eu poderia dizer o seguinte. Olha, vocês me perdoem aqui a velocidade, porque eu estou me acostumando ainda com essa estrutura daqui, né? Mas se vocês olharem, né,
a gente poderia dizer o seguinte, olha, x é igual a r cosseno, só que o r é 1, então 1 cosseno de t, né? E o y igual a seno de t. Ah, Matheus, eu poderia fazer o contrário? Eu poderia dizer que x é seno e que y é cosseno? Poderia. Claro que poderia. Mas o que você tem que ter em mente é que quando você está fazendo essa escolha aqui, você está induzindo no sentido, na parametrização da sua curva, que é o sentido anti-horário, quando a gente está vendo de cima. Se você fizesse outra escolha, se você falasse, olha, o x é igual a seno de t e o y é igual a cosseno de t, com essa escolha daqui, essa curva que a gente está vendo, ela passaria a ter outra orientação, que seria no sentido horário. Mas assim, vamos dizer que eu tenha escolhido a primeira opção, tá? Que é a padrão. Deixa eu só apagar aqui isso que eu escrevi aqui embaixo. Bom, uma vez que eu descobri o x de t e o y de t da curva, né? Falta descobrir o z de t, né? Vale lembrar, né? Importante, a gente tem em mente da cara da parametrização de uma curva. A gente vai ter alguma coisa assim, né? Uma curva gama de t, ela vai ser igual a um x de t, um y de t, um z de t, e aqui a gente vai ter um t entre um a e um b. Bom, vamos voltar para o GeoGebra. A gente já descreveu a curva, né? O x e os y dos pontos que pertencem a essa curva. Falta descobrir o z, né? Se você olhar, essa curva, ela pertence tanto ao cone quanto ao plano. Quando a gente parametriza o x e o y, a gente já está garantindo que esses pontos pertençam ao cone. Falta agora dizer que eles também pertencem ao plano. Qual é a equação do plano? Y mais z igual a 2. Então vamos usar isso para descobrir o z de t. Bom, e para cá, como o y mais o z é igual a 2, daqui segue, né, que o z é igual a 2 menos o y de t. Mas quem é o y de t? Seno de t. Então, o z vai ser igual a 2 menos seno de t. Maravilha. Então, vamos escrever a nossa curva com essa cara mais genérica, né? Vamos escrever quem seria a nossa gama, né? A gente vai ter, então, que a gama de t vai ser igual ao x de t, que é cosseno t, né? O y, que é seno de t, e o z, 2 menos o seno de t, né? 0 menor ou igual que t, menor ou igual que 2π. Vale também perceber que existe uma outra maneira de escrever essa curva daqui. Nada me impede
Vou colocar aqui gama de t igual o ponto 0, 0, 2 mais cosseno de t seno de t menos seno de t. 0 menor ou igual que t menor ou igual que 2π. Vamos olhar, vamos ver qual foi a parametrização que o GeoGebra calculou para mim. Olha só, não foi a que a gente escolheu, né? Foi o contrário, foi seno t, cosseno t, menos cosseno t, 0,02, ou seja, ele escolheu o y como seno e o y como cosseno. Ele fez a escolha contrária. Bom, vamos ver no que isso influencia. Você poderia se perguntar, cara, tá errado, Matheus? Tá errado parametrizar de uma forma ou de outra? Não, mas você precisa entender que o sentido atribuído a essas duas parametrizações são diferentes. Vou te mostrar por quê. Melhor do que falar é a gente visualizar. Então vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui a parametrização que a gente estava fazendo. Vamos lá. Então vou criar aqui quem que vai ser o meu x de t, né? Vai ser cosseno de t. Esse t é genérico. Vou pôr aqui cosseno de t, vírgula. Perceba que essa variável t não foi definida ainda. Então o que o GeoGebra vai fazer? O GeoGebra ele vai atribuir valores genéricos para essa variável. Vai dizer que ela varia entre uma faixa de valores. Então, vamos fazer isso. Então, cosseno t, depois seno de t. Então, volta. Apaga isso daqui. Vamos lá. Cosseno de t. Seno de t. E 2 menos o seno de t. Essa foi a parametrização que a gente tinha criado. Aqui ele não atribuiu um valor genérico para a variável t. Vamos tentar fazer com a letra A. Eu acho que não funcionou porque já tinha aparecido aqui t antes. Então, onde tem t, vamos trocar por A. Vamos trocar isso aqui por um A, isso aqui por um A e isso aqui por um A. Não funcionou. Então, vamos fazer de novo. É assim mesmo, tá, gente? A gente vai testando, vai aprendendo. Cosseno, seno de A, ok, 2 menos seno de A. Agora funcionou. Bom, vamos entender quem é esse A. E para começar, vamos estabelecer onde que esse A varia, né? Lembra que a gente definiu que o A variava entre 0 e 2π. Então, vamos aqui em configurações e vamos ver as opções. Controle deslizante, olha, mínimo e máximo. Mínimo, 0. Máximo, 2. Aí a gente vem aqui no vezes e vem aqui no π. Ótimo. Fechei. Vamos ver o que acontece quando a gente olha de cima. Ó, olhando de cima,
olha só o que acontece. Vamos variar o A? Olha o que o ponto A está fazendo. Está percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, né? Agora, vamos voltar para a curva no espaço. Bom, quando eu vejo de cima, eu vejo um movimento no sentido anti-horário. E se eu tivesse sobre o eixo Y? Será que eu vou ver um movimento anti-horário? Vamos ver. Estou vendo um movimento anti-horário também, não é? Agora, olha que interessante. Vou voltar ao ponto A para onde ele estava. Ao invés da gente olhar de cima, que tal a gente fazer o contrário? Vamos olhar de baixo. O que a gente vai ver? Olha só. A gente está enxergando a partícula se movendo no sentido horário. Então isso daqui, galera, é importante para que vocês tenham a ideia de que dependendo do ponto do plano onde você estiver, dependendo do que você estabelecer como referência, isso pode te dizer qual é o sentido, qual é a orientação da curva e como você deve usar a parametrização. Por exemplo, essa parametrização que a gente criou, que é diferente do que o GeoGebra calculou, né? Vamos dizer que você tivesse um exercício que fale o seguinte: olha, faça a interseção de x2 mais y2 igual a 1, de y mais e igual a 2, só que eu quero que essa parametrização tenha sentido anti-horário quando vista da origem. Aí você pensa, porra, se eu tivesse na origem, vou me aproximar aqui, eu estaria onde? Bom, vou desabilitar aqui a equação tanto do plano quanto do cilindro. Vamos falar, bom, se eu tivesse na origem, eu estaria nesse pontinho aqui. Se eu tivesse nesse pontinho, eu estaria olhando para cima para olhar a curva, não estaria? Eu estaria assim, mais ou menos. Estaria vendo essa curva assim. A parametrização que eu escolhi, soltei, ela parametrizou essa curva no sentido horário ou anti-horário? Bom, do ponto de vista que eu comentei, parametrizou no horário. Mas e se ele falasse, cara, parametrize essa curva no sentido anti-horário, vendo ela de frente sobre o eixo Y? Bom, se eu estiver sobre o eixo Y e estiver vendo ela de frente, imagina que eu vou estar, por exemplo, aqui no ponto y igual a 2. Estou aqui nesse ponto. Estou olhando essa curva de frente. Se eu escolhesse a parametrização que eu falei, e ele falasse, eu quero que enxergando daqui, o sentido induzido na curva seja anti-horário. A parametrização que eu criei atende? Atende. Então, o que vocês precisam ter em mente é que no espaço é preciso que você defina a referência para conseguir falar sobre orientabilidade de curva. Se você não definir uma referência, não tem como você saber o que é horário ou o que é anti-horário. É o que eu disse. Vendo de cima, a parametrização que eu criei induz um sentido na curva que é anti-horário. Mas a mesma parametrização, dependendo do ponto onde eu estou, ao invés de eu estar vendo a curva de cima, se eu estiver vendo ela de baixo, a parametrização que eu criei, na verdade eu enxergo um sentido horário e não anti-horário. Então, não adianta falar em orientabilidade de curva no espaço sem definir referência. Então, todos os exercícios que te cobrarem
um sentido, uma direção, uma orientação da curva, obrigatoriamente eles vão te dar uma referência. Eles vão falar, olha, enxergando a curva de cima, eu quero que você tenha uma indução do sentido anti-horário no plano XY. Ou eu quero que você, vendo de frente sobre o eixo XY, induza no sentido horário. Vamos dizer que fosse no sentido horário, né? Como eu falei para vocês, existia duas maneiras, né, de parametrizar essa curva. A gente poderia dizer que o x era cosseno e o y era o seno, mas a gente poderia fazer o contrário, que é o que o GeoGebra fez. Vamos fazer isso e ver o que acontece? Bom, vamos voltar aqui. Agora vamos colocar a parametrização que o GeoGebra tinha feito, né? O GeoGebra tinha feito seno. Agora eu vou criar outra variável, vou colocar aqui b. Ou pode ser o a, na verdade, né? Eu vou colocar aqui o... Não sei se eu colocando o a... Não, é melhor eu colocar b primeiro. Vamos lá. Seno de b. Aí, cosseno de b. Depois eu vou ter 2 menos o seno de b. Ótimo. Vamos de novo mexer aqui nas configurações. O b vai estar de 0 até 2π. Ok? Então vamos desabilitar aqui por um momento o nosso A. E vamos habilitar o B. Bom, se eu estiver vendo essa curva de frente sobre o eixo Y, eu escrevi errado. Aqui é cosseno, não é seno. Cosseno. Seno de B. Menos cosseno de B. Pronto. O nome desse pontinho é D. Vamos ver o que acontece? Vou soltar. Olha o que está acontecendo. Vamos ver de cima. Vamos colocar o X ver aqui. X, Y. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Está percorrendo no sentido horário. Vamos desabilitar o D momentaneamente. E vamos colocar a parametrização anterior, né? O ponto A. Vamos soltar. Olha lá. Sentido anti-horário. Percebeu que trocar seno por cosseno mudou a orientação? Vou botar o B, aqui o ponto D e o ponto A. Vou soltar eles. Olha lá. Perceberam, galera? Não esqueçam disso. Estou batendo nesse ponto. Por favor. Orientabilidade de curva no espaço depende de referência. E não se esqueçam, essa curva está no espaço. Eu posso ver ela de diferentes lugares, mas essa curva está no espaço. Então, novamente, eu estou de frente. Eu quero
uma parametrização que induza um sentido anti-horário, visto essa curva de frente, eu me colocando no eixo Y. Tá bom, vamos voltar as duas. Quem que eu vou escolher? Vamos soltar primeiro. Está percorrendo no sentido anti-horário já. Então a gente já sabe que se o cara pedisse o que eu acabei de falar, obrigatoriamente x teria que ser cosseno, e o y teria que ser seno, e o z teria que ser o z que pertence ao plano. Vamos soltar a outra. Ah lá, está percorrendo no sentido horário. Então, se o rapaz falasse para você, se o professor falasse para você, poxa, eu quero uma parametrização dessa curva no sentido anti-horário, quando eu me coloco no eixo Y vendo de frente, qual que eu escolho? A parametrização A ou a parametrização D? Nós já vimos que é a parametrização A. Agora imagina que esse mesmo professor vira e fale, olha, eu quero induzir uma parametrização no sentido anti-horário, mas eu quero que essa parametrização seja induzida colocando como referência a origem, e eu quero estar olhando da origem para cima. Eu quero estar olhando, vamos dizer assim, é como se eu estivesse vindo do Z negativo, colocasse um olho aqui embaixo e eu quero olhar para cima. Ou seja, eu vou virar, vou olhar de baixo. Vou olhar de baixo. Eu quero induzir sentido anti-horário. Vou soltar as duas. Agora o A passou a ser horário, percebe? Mudou. Uma vez que eu mude a referência, mudou as coisas. Ó. Qual seria a parametrização escolhida agora? AD. Então, tenham isso em mente. É muito importante. Olha, já está ficando longo, está dando 27 minutos. Eu vou pausar aqui a gravação e vou fazer uma nova gravação para o outro exercício, que é um pouco mais complexo, mas vai debater os mesmos assuntos. Tá bom, galera? Espero que todos estejam bem. Abraços.